Boa noite, E Oswaldo, aí, tudo bom? Fábio, boa noite. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindo aqui a mais um Evangelho do Lar. Vamos aqui começar com gotas de Sim, paz, tá bom? Vamos lá. Experiência e sabedoria, mensagem 209. Em todos os momentos e situações pela qual passamos na vida, estamos sempre aprendendo. No estágio evolutivo em que nos encontramos, cometemos mais erros do que acertos. Porém, não devemos nos desanimar ou nos desencorajar por isso. Nós nos esquecemos de que os erros, os enganos, as dificuldades pelas quais passamos são os nossos verdadeiros mestres. São esses os caminhos que nos levarão ao acerto, à verdade e à vitória final, com certeza. As diversas tentativas que fazemos, até que possamos encontrar o caminho certo, nos trazem muitas experiências. A experiência, por sua vez, nos torna mais sábios. Assim, não nos sintamos jamais derrotados, mas sim pessoas que, diante das várias batalhas da vida, tornam-se mais fortes, experientes, mais confiantes e com a fé renovada, tornando-nos pessoas mais ricas espiritualmente e intelectualmente. Não é outra a razão de estarmos aqui nessa escola da vida. Bom, a mensagem aqui que fala de experiência de vida, né? Deus nos faz simples e ignorantes e nos dá o maior dom da nossa vida, que é o nosso livre-arbítrio, né? Como ele não nos mostra, né, o que é o certo, o que é errado, a princípio, né, principalmente na nossa juventude, a gente não sabe, a gente aprende muitas vezes pela tentativa de acerto e erro, né? E isso faz nos tornarmos experientes e errarmos cada vez menos, embora erramos bastante ainda. Então essa é a razão da nossa vida, né? Aprender a fazer o certo da maneira que por tentativa e acerto, né? Tentativa, erro e acerto. é Acho o que é que a mais ou menos gente isso, né, Oswaldo? fala bastante, né? Boa noite a todos. É, aqui fala bastante, né? Tentativas e erro, experiência, sabedoria é o nome do Gotas de Paz. Ele diz que no estágio evolutivo que nós estamos, nós cometemos mais erros do que acerto, né? É que igual a criança, né? Quando está ali começando, que ela erra mais do que acerta. Nós, na nossa sequência de vida também. O que nós precisamos? De conhecimento, que nós precisamos de experiências, né? Então, qual é a ideia? É tentar, como diz, experimentar. Porém, né, como é dito, acho que como ditado, né, errar é humano, persistir no erro é burrice. Quer dizer, a gente vai ganhando consciência ao longo do tempo, com as experiências. Para quê? Para que nós consigamos saber o que é que nós devemos continuar a fazer e o que não devemos, né, fazer mais. Seria isso. Quer dizer, às vezes a gente não enxerga esses vícios, esses erros que nós temos, né, orgulho, egoísmo, não nos permitem, né, modificar, porque a gente vai sempre achar que está certo e aí acaba às vezes o egoísmo falando mais, né, sendo mais forte. Então, mas nós percebemos que, acho que tem o Mário Sérgio Cortella, né, aquele filósofo que faz palestras, bastante o pessoal gosta bastante dele. Ele fala: nós não nascemos prontos. O que nasce pronto são eletrodomésticos, carros, as coisas que são feitas em fábrica, né, que ele diz que sai novinho em folha e vai se desgastando ao longo do tempo. Nós não, nós somos seres, você inicia, né, dizendo nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, nós não nascemos com conhecimento. E esse é o que nos faz diferente e que deveria nos fazer entender. Porque, como você disse também, né, Deus nos dá o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de errar mesmo, de fazer as coisas erradas. Não porque eu quero fazer errado, mas porque eu ainda não sei fazer o certo. A gente falou, né, quando a gente estudou lá aquela pergunta, né, que falaram do diabo. Ele falou assim: Deus,
Se Deus nos criasse pronto, o erro não seria nosso, o erro seria de Deus. Como Deus não nos cria prontos, mas nos cria com capacidade de evoluir, com a capacidade de obter conhecimento. Então, a inteligência ela é algo que, nas evoluções, ou seja, quanto mais nós vivemos, mais nós aprendemos. A inteligência, ela chega num certo ponto quando eu consigo, e aí que, né, vem, não é só a inteligência em si, mas a maturidade, maturidade emocional, e a maturidade espiritual. Às vezes as pessoas dizem, né, você apanha tanto da vida, ou seja, ou você erra tanto, que as pessoas dizem, né, até eles usam o termo cair, né, cair de joelho, bater o joelho, esfolar, até que ele não machuca mais, porque ele cria ali um calo. Nós também, né, quando nós apanharmos bastante da vida e ganharmos essa consistência, essa força, a gente já consegue usar. Aí que a gente vai precisar é usar a razão e não a emoção, para eu poder pensar e dizer, não, isso já não dá mais para fazer, olha o que eu estou fazendo. Quando nós mesmos, né, isso vai demorar um pouquinho, mas a gente chega nisso, é quando eu mesmo olho o que eu estou fazendo. Quando eu consigo enxergar e falo, puxa, olha, não devia ter feito isso, olha o que eu estou fazendo. E a gente se pega fazendo coisas erradas. Se a gente tiver essa consciência e não se deixar levar por emoção, por egoísmo, por orgulho, você fala, nossa, eu não preciso fazer isso. Olha, né, o que você está fazendo aí? Imagine, você já é uma pessoa experiente. Olha, você já tem um estudo aí de longo tempo, de evangelho, quer dizer, você não deveria estar fazendo isso. Quando a gente conseguir chegar nessa, isso que se chama maturidade, ou seja, experiência de vida, ao longo do tempo eu começo isso. Como nós não nascemos prontos, né, nós estamos num estágio evolutivo ainda, onde ainda erramos. Mas que temos uma capacidade intelectual a ponto de dizer, eu não posso fazer isso. Quer dizer, é o ponto que você chega a perceber que você está jogando contra você mesmo. Que você está fazendo mal para você mesmo. Quando a gente perceber isso, que as minhas atitudes, as minhas emoções, a minha irritação, a minha forma de ser está atrapalhando a minha vida. A minha vida, minha. Né? Lógico que junto com pessoas, mas é a mim que atrapalho. Eu atrapalho a mim mesmo, né? Então a gente até brinca, né? Quando alguém pergunta assim, né? Quem que está fazendo mal para a sua vida? As pessoas perguntam, olha no espelho que você vai enxergar quem é que está fazendo mal para você. É você mesmo. Então, mas leva tempo para isso. A gente falou, né, em outro dia, em outra live, sempre que a gente pode, a gente vai falar. A gente, na verdade, deve olhar para isso e falar, olha, eu estou errando aqui, olha, eu não posso mais fazer isso. Eu estou sabotando a mim mesmo, eu já não posso mais, né, como diz, com a experiência que eu tenho. E essa experiência que a gente fala assim, não é experiência só de vida, de tudo que a gente viveu, mas experiência de olhar o que as pessoas estão fazendo. Hoje a gente tem, né, forma de, eu tinha falado lá, procura alguém, né, que possa te aconselhar. Não precisa lutar sozinho, né? Veja quem pode te dar um conselho naquele momento, porque a gente vai se pegar fazendo coisa errada e não saber o que fazer. Mas se a gente der a chance de alguém talvez ajudar, de escutar, porque essa, né, falava assim, conselho. É quando você mesmo falou, né? É duro quando as coisas estão dando errado e alguém chega, não, calma, né? Não é assim. Você fala, mas não é isso que eu quero. Mas se a gente tiver essa maturidade de ouvir, né, de escutar esses conselhos, fala assim, não, é isso mesmo que eu quero, né? Eu luto contra algumas coisas, mas quando eu chego à conclusão, eu falo, não, é isso mesmo, a vida é isso, né? Porque a gente percebe que esses ensinamentos de Jesus, apesar das pessoas gostarem ou quererem Jesus, elas não concordam, a gente sempre fala isso, né? Elas não concordam com a fala dele, né? Imagine, né? Eu vou dar a outra face para alguém que está me batendo, que coisa é essa, né? Mas quando você entende, fala assim, não, eu não me leva a nada, eu não vou ganhar nada com isso, não vai acrescentar nada na minha vida,
você passa a perceber, né, que não é que ele queria que você fosse um fraco, né, um Zé Ninguém que aceita tudo, não. Mas uma pessoa que não quer brigar com a vida, não quer atrapalhar mais, ficar nervoso, se irritar, estragar a saúde, às vezes por bobeira aí, que nem às vezes a gente fala, né? Quando chega num certo momento da vida mais velho, você fala, nossa, quantas coisas eu fiz que não precisava ter feito, quantas brigas bobas, né? Então, na verdade, é isso, é evolução, é você errar, 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 mas aprender com esses erros. Aprender a não fazer mais, aprender a que caminho tocar, a se conhecer, né? A gente tem falado bastante, você fala bastante do autoconhecimento, né? Do saber quem eu sou, o que me irrita e que não deveria me irritar, por que que eu fico assim, o que que eu me deixo levar, né? Aí a gente, na verdade, vai conseguindo fazer essas coisas, né? Então, que ganhar experiência, quer dizer, adquirir experiência ao longo do tempo, ao longo das vivências. E cada vivência é para nos tornar pessoas melhores. Embora Deus tenha nos feito simples e ignorante, né? Jesus veio e nos deu um manual da vida, né? Que é o evangelho dele. Só que primeiro a gente tem que começar a acreditar nisso, né? Que o evangelho de Cristo é o manual da vida. Segundo, estudá-lo, né? E terceiro, que é o mais difícil, é praticá-lo. Então a gente já está pelo menos no estágio de estudá-lo, né? E depois a gente tenta colocar em prática. E em todas as situações da vida, se você seguir o que está no Evangelho, você vai perceber que, embora materialmente às vezes você saia perdendo, no fim das contas você vai sair ganhando, né? No frigir dos ovos lá na frente, lá no seu desencarne, momentos antes, você vai estar com a consciência tranquila de ter realmente feito o correto. Agora, tem todas essas etapas anteriores a percorrer, né? Que é primeiro acreditar, depois estudar, depois colocar em prática, para até então você realmente aprender aquilo. Enquanto você não tiver isso na consciência, você vai para a lei da tentativa e erro, acerto e erro, né? Conforme a mesma coisa, uma criança no meio de uma selva, sozinha, ela vai aprender, né? Digamos que ela saiba procurar seu alimento, a sua comida, mas ela vai aprender com tentativas e erros, né? Lembra aquele filme Lagoa Azul lá, que as crianças ficaram sozinhas lá, e elas aprenderam das piores formas possíveis a sobreviver e a viver como adultos, né? Então é bem assim que funciona a nossa vivência, né? Temos o Evangelho, que facilita bastante, mas nem todos conhecem, nem todos Mas você acreditam, fala, nem todos achei praticam. bacana que você falou assim da Lagoa Azul, porque na verdade nós somos essas crianças, né? Que apesar da gente ter o pai, ter a mãe, de ter pessoas ao lado, a gente vive uma vida sozinho, né? O nosso mundo íntimo nós somos sozinhos, as nossas brigas interiores, as nossas tentativas e erros são nossas, né? Apesar de ter muita gente aconselhando, você vai lá e tenta e erra. Aí vem um dar um conselho da outro, mas assim, dentro do seu íntimo é uma luta sua, né? Então, assim, a gente, apesar de ter É, muito ajuda, a gente aprende sozinho. Mas a gente só aprende quando a gente ouve, né? Quando eu errei, chego na minha é, conclusão e falo, errei. Bom, agora o que que eu posso fazer? Vou lá, né? Vou conversar com meu pai ali, ver o que que ele pode falar para mim, né? Vou ali com aquela pessoa que tem a experiência é, com qual eu, né, eu me dou bem e vou trocar uma ideia com ela, ver o que ela pode passar. E é tão gostoso quando a gente passa, eu passo isso bastante no serviço, né? Você está pensando numa coisa e não consegue enxergar, mas alguém do seu lado consegue, às vezes, falar, "Ah, se a gente fizesse assim, você fala, nossa, como é que eu não pensei?" Quer dizer, quando a gente dá essa oportunidade de ouvir, né? E isso pode ser de qualquer forma, como a gente falou, né? Pode ser com uma experiência do outro, onde a gente olha o outro fazendo, pode ser um conselho, como a gente falou, dentro de casa, pode ser um conselho de alguém na rua, pode ser assistindo, como a gente falou, uma palestra, lendo um livro, quer dizer, quantas coisas a gente pode receber para poder fazer isso, né? Então, que a gente falou também, o manual, né? Jesus, ele veio para nos ensinar, apesar das pessoas falarem que não tem, né? Mas a gente não nasce com manual de instrução, mas ele vem com essa ideia de mostrar. A gente só precisa, na verdade, ouvir, né? Colocar isso para minha ter vida. humildade, né?
É ter humildade, porque hoje eu vi uma frase que é bem interessante, né? Você não vai aprender nada de novo se você tiver certeza que você já sabe. Se você tem certeza do que você já sabe, você está fechado ao aprendizado. Então, cabe a nós termos a humildade, né? De fazer igual, pensar igual o filósofo, né? A única coisa que eu sei é que nada sei. Porque às vezes o conhecimento que eu tenho hoje, ele é cíclico, né? Ele muda. E é legítimo isso, e tem que ser assim, né? O que nós aprendemos hoje, que nós sabemos hoje, pode não ser nosso mesmo entendimento no futuro. Então, cabe a nós termos a humildade de estar sempre aprendendo, não só com os mais antigos, né? Mas também com os mais novos, né? Porque a gente sabe da lei da reencarnação aí, tem muita gente mais nova aí que, por instinto, né? Por, por um despertar, fala coisa muito mais proveitosa que Eu a gente que é conversei mais hoje, até velho, né? foi interessante o que você está falando, né? Que eu tive que ir ao banco hoje ali na Caixa Econômica, encontrei uma pessoa que ele é gerente lá e ele é espírita também, né? E aí estava conversando disso, né? Ele perguntou o que eu estava fazendo, eu falei da live, até ele falou que ia tentar assistir. E aí ele estava falando, às vezes é difícil, né? Certas coisas. E aí a gente estava falando disso, né? De evolução, de experiência. Falou, o que é difícil para nós? O que é difícil para nós, na verdade, é aquilo que nós não aprendemos ainda. Né? A nossa principal dificuldade é aquilo que a gente não aprendeu a fazer. Né? Então a gente aprende a fazer um monte de coisa e tira de letra, né, tanta coisa, às vezes em trabalho, né, às vezes no esporte, algumas habilidades que a gente tem. Mas tem certas coisas que nos travam de uma certa forma, né, e às vezes é coisa boba, e você vai falar assim, mas por que eu não, né, com essa inteligência que eu tenho de fazer tanta coisa, essas habilidades que eu tenho, como é que eu não consigo, né, passar nisso? Aí a gente vai ver que a gente tem deficiências, que é essa que vem na reencarnação, né? Qual que é a reencarnação? Qual é a ideia da reencarnação? Eu vir para a Terra para focar e trabalhar naquilo que eu tenho mais dificuldade. Então, o que vai aparecer mais para mim? Aquilo que eu tenho dificuldade. E aí a gente vê, assim, isso é com aluno, é com esporte, é com tanta coisa, né? Você não consegue, quer dizer, uma disciplina de escola, tem gente que vai bem em uma, né? E não vai na outra, mas você fala assim, mas essa é mais fácil? Não, você vai ver que tem gente que naquela que você é ruim, ele vai super bem, né? E tem dificuldade naquela outra. Quer dizer, existe isso de uma forma, e a gente percebe. Então, nós somos seres em evolução, nós temos conhecimento de algumas coisas e não de outras. É nessa que a gente precisa focar. Mas que bom que a gente falou que a gente tem pessoas, experiências, seres mais vividos, né? Pessoas que escrevem, pessoas que falam, pessoas com quais a gente convive, exemplos na cara da gente que nos ajudam. Falou, olha, puxa, vou fazer desse jeito. Né? Para a gente conseguir pegar as É, dicas. é isso aí. Ficou bem legalzinho. Sim. Vamos lá para o início? Então, nós As vamos preces. elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.
E assim seja. Então vamos à parte da Sim. dúvida do internauta, né, Oswaldo? É, a dúvida que surgiu é que as pessoas perguntam, né? Não é que perguntam, as pessoas têm medo de casa espírita, de centro espírita, medo de entrarem lá e serem possuídos por algum espírito, achando que lá tem muito espírito e por estarem passando perto ali podem ser, né, incorporados, né? Certa vez eu estava na porta do centro espírita lá e eu percebo que não pouquíssimas pessoas, mas algumas pessoas chegam até a atravessar de calçada com medo de passar ali na porta do centro espírita quando a porta está aberta, né? Achando que algo de ruim vai surgir ali de dentro e as pessoas, né, sei lá se por assistirem esses filmes espiritualistas, filmes de terrores, e quando vem algum médium, né, na televisão aí tendo um espírito incorporado na pessoa, tem medo disso, né? Então as pessoas queriam saber se é legítimo ter esse medo de centro espírita, de casas de caridade, assim, no nosso caso, É espiritismo. bastante interessante isso. Você acho que já colocou aqui. Existem duas, até mais coisas, mas vamos primeiro assim. A primeira que a gente falou é desde pequeno a gente ser ensinado a ter medo, né? Ah, porque existe espírito, porque as pessoas que morreram vêm atrapalhar a vida da gente, porque existem espíritos, e assiste filme de terror, aí na minha época tinha, né? A gente não tinha muita, não tinha televisão, não tinha essas. A gente sentava na rua, às vezes, até uma certa hora da noite, e sempre tinha um mais velho ali que contava, né, uma história de espírito. Daí você vai na escola, tem a loira do banheiro, tem não sei quem, isso, aquilo. Mas outra coisa que é, além disso, é a igreja ou a religião, às vezes, ensinar errado, né? Então a gente vai perceber que o entendimento sobre quem são os espíritos é a primeira coisa, né? Assim, quando eu, né, estava no centro e algumas pessoas vinham, eu cheguei a ouvir isso, né? Mas e se eu for embora com o espírito para casa? Eu falei assim, mas não vai, talvez não seja daqui que você vai levar, né? Eu falo assim, você não tem preocupação na rua de estar, né, dando a impressão que a pessoa aprisiona os espíritos dentro de uma casa espírita e cada vez que você entra já tem um que te espera ali, né, dentro da casa espírita. E é o contrário, né? Para quem conhece, a gente sabe que as pessoas vão às casas espíritas porque estão sendo atrapalhadas por seres das quais ela não tem conhecimento. Como a gente estudou, né, acho que há 2 ou 3 semanas aí, a gente estudou a ideia que foi da pergunta também, né, demônio, quem são os demônios, existem, né, a gente não tem uma ideia clara e a gente também não procura saber. Como a gente falou agora no Gotas de Paz, a gente tem a inteligência e a gente é capaz, né? Então, tudo que nos é passado, quem tem que decidir e dizer se gosta ou não gosta, quer ou não quer, aceita ou não aceita, somos nós, né? Então, ele fala assim, a religião espírita, ela não é uma religião que mexe com os espíritos, que aprisiona espírito. A religião espírita é uma religião que nos traz entendimento de quem são os espíritos. E se a gente for buscar nos ensinamentos de Jesus, ele também fala, naquela explicação que Jesus dá para Nicodemos, né, o senador judeu, ele tenta praticamente explicar, né, sobre os espíritos. Ele fala que a carne vem da carne, né, que um corpo cria um outro corpo, né, por nascimento, mas o espírito ninguém sabe, nem de onde vem, nem de onde ele vai. Não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, na sua jornada terrena, mas que esses espíritos estão em algum lugar. Agora, tudo, né, é o entendimento. Quando a gente vai estudar, né, estudar sobre Deus, nós precisamos saber quem é Deus. Ou, como diz Allan Kardec na sua pergunta, o que é Deus?
E a resposta é bastante clara, e acho que qualquer pessoa sabe responder quem é Deus ou o que é Deus. É o ser maior que existe no universo. E é o criador de todas as coisas. E aí lá nas explicações, nos atributos de Deus, ele chega à conclusão que Deus é único. A gente fala assim, o que quer dizer esse único? Que não existe outro Deus. Que não existe competição de deuses, né? Quem é mais forte, quem faz uma coisa, quem faz outra. Então, o criador de tudo é Deus. Então, quem cria os espíritos é Deus. Só que a religião vem e distorce isso em algum momento, dando a entender que Deus criou ou seres maus, ou Deus não tem força na sua criação. Que Deus pode criar qualquer coisa, as coisas ruins e coisas boas. Quando a gente vai, né, usando o mesmo raciocínio que a gente estudou lá para o demônio, se Deus cria, e se Deus, né, que são coisas que a gente tem que estar buscando, né? O que Deus é? Deus é bom em uma quantidade infinita. Que Deus é inteligente numa qualidade infinita. Quer dizer, todos os atributos, né, todas as qualidades que Deus tem são boas, maravilhosas e num tamanho enorme. Então a gente não poderia e não deveria enxergar Deus fazendo coisas ruins. Se ele não faz e não cria coisas ruins, né? Então não existe coisas ruins. Opa, peraí, você está dizendo que não existe? Eu falo assim, não existe de criação. Se existe, são seres iguais. O que a gente atribui, dos dois lados a gente faz isso, né? E aproveita para a gente dar o entendimento. As pessoas, quando vão às casas espíritas e começam a conhecer os espíritos, elas dão valor a todos os espíritos. Qualquer espírito que se manifestar, a pessoa já está lá tentando fazer amizade com ele e trazer ele para o seu lado. Mas a primeira coisa que Allan Kardec faz, e assim, a gente precisa entender, eu gosto muito do estudo do Livro dos Espíritos e da forma que Allan Kardec faz, porque ele mostra isso. A primeira coisa que ele não vai assim, e aí, então vocês são os espíritos, e aí, então vamos fazer amizade. Não, eu quero saber quem vocês são. O que vocês fazem? Aí ele chega a uma conclusão, que existem seres bons e maus do outro lado como espírito, mas não como criação, mas sim como individualidade. Então eu olho e enxergo, né? As pessoas falam assim, eu não consigo ver, e não dá pela nossa evolução, que existam seres piores no mundo espiritual dos que estão na Terra. Porque uma das coisas que Allan Kardec nos mostra é quem são os espíritos? Os espíritos são seres criados por Deus. Mas quando eu estou aqui na Terra encarnado e existem os espíritos, quem são esses espíritos? São seres que já viveram iguais a mim, que viveram na Terra, que estão próximos a nós por essa evolução. Então, quem são os espíritos que estão próximos de nós? Os espíritos que estão um pouquinho pior do que nós ou iguais a nós. Então, eles são piores do que nós? Não, não são. Do mesmo, vamos dizer, usar assim, do mesmo naipe que existe um espírito ruim ali no mundo espiritual, existe um aqui na Terra. Então, ele fala assim, então se eu tenho que ter medo de espíritos dessa forma, né, que foi falado. Se eu for na casa espírito, o espírito vai... Não, porque quem tem sensibilidade para receber ou ter um contato maior com os espíritos são os médiums. Apesar de Allan Kardec nos dizer que todos nós somos médiums, os médios que vão ter um contato maior com os espíritos, aliás, os seres que vão ter um contato maior com os espíritos eles são considerados médios, porque eles têm uma sensibilidade maior. E isso tem um motivo, né, que depois a gente precisa entender. Então, todos os seres são dotados de mediunidade, de uma sensibilidade, sim. Mas a mediunidade, ela tem a ver com algumas coisas que tem a ver
com o passado, que tem a ver com evolução, que tem a ver com o corpo físico. Mas tudo o que acontece na Terra, ela é supervisionada por Deus. Então, as coisas que tem aqui são permitidas por Deus existirem. E quando a gente der, né, o entendimento ou aprender esse entendimento de quem são os espíritos, são seres criados por Deus. O que eles são? Criados simples e ignorantes. O que eles têm? Qual é o conhecimento que eles têm? Aí nós vamos ver a graduação de um ser, por exemplo, igual a Jesus e de um ser igual a Hitler. Né? Todo mundo fala que Hitler era uma pessoa inteligente. Sim, ele tinha lá seu conhecimento. Conhecimento sobre coisas materiais. Tinha lá seu orgulho, seu egoísmo, e através disso ele fez coisas erradas. Agora, fala assim, o que ele fez, qualquer um pode fazer. Fazer quando não tem o conhecimento do que é certo e errado, do que é bom, do que é mal. Por isso que nós precisamos, na verdade, é do entendimento de Jesus no seu evangelho, para quê? O que Jesus nos ensina? A não fazer o certo, a fazer o bem. Agora, quem decide se vai ou não fazer o bem sou eu. Né? Quando eu falo assim, eu posso fazer errado, eu posso fazer o mal? Posso. Isso é livre-arbítrio. Ninguém está proibido de não fazer. Isso é permitido por Deus. No quê? No livre-arbítrio. Só que quando eu perceber que tudo o que eu faço gera uma consequência, me gera, toda a minha atitude, a minha liberdade de fazer gera para mim uma responsabilidade. E quando eu busco nesse entendimento de Jesus, e quando eu entendo Deus como a lei suprema, eu começo a pensar, peraí, eu posso ou não fazer o errado? Eu posso. Só que eu pago e precisa, né? Aí que a gente entra na justiça. Numa lei de justiça, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho que estar preparado e deveria estar preparado para responder pelas coisas erradas que eu fiz. Por isso, a ideia de Jesus é tentar ensinar o que é certo e o que é errado. Não certo e errado nosso, do nosso mundo, do nosso planeta, mas sim o certo e errado da lei de Deus. E o que acarreta nessa lei, dentro dessa lei, o que eu faço. Por isso que a gente vai escutar no meio espírita é lei de ação e reação, lei de causa e efeito, que é estudada pela nossa ciência, e dentro disso eu tenho que me colocar e saber porque é que as coisas acontecem de uma forma para mim boa e algumas vezes acontece errado. Então eu tenho que me colocar nessa lei e falar, não, se as coisas acontecem errado para mim é porque eu devo dentro dessa lei o que está me acontecendo. Então, quando a gente consegue, e aí, quando a gente tirar o preconceito também, né? Porque a gente só quer ter contato com os espíritos bons, tá certo isso? É legal, né? Mas dentro, isso, mas dentro de uma lei de amor, dentro de uma lei de caridade, eu tenho que ser bom e tenho que considerar e olhar para todos. É difícil? E se a gente só tem contato com o espírito bom, quem será o espírito ruim é a Então, gente. mas a outra, aí que você fala, né? Quando eu olho os espíritos e vejo assim, por que se aproxima de mim só espíritos ruins? É porque eu sou bambambam do universo e eles vieram me tentar? Né? Então, a gente fala assim, mas Sou quando você vai escolhido. ver Jesus, as pessoas falam assim, Jesus foi tentado pelo demônio. Eu falei, eu não consigo ver Jesus sendo tentado por alguma coisa, pela sua evolução, pelo seu conhecimento. Pelo contrário, os espíritos tinham medo de Jesus. Até hoje. Evangelho, estudo do evangelho afasta espírito ruim.
Então ele fala assim, por que se aproxima um espírito de mim e ele está fazendo mal e ele vem para o meu lado? Porque ele está encontrando alguma coisa interessante que atrai ele ali. Não é porque você é bonzinho, porque se fosse bom ele não se aproximaria de você. De quem que os É, espíritos se aproximam, os espíritos, vamos dizer, ignorantes e sem conhecimento? Das pessoas com as quais ele pode arrumar amizade, com as quais eles podem achar uma forma de vamos fazer junto coisas erradas. Ele precisa de alguma coisa que eu tenho. Quem sabe o que fazer não é tentado. Né? Quando diz assim, quando eu tenho a consciência de que eu não posso comer certo tipo de alimento que me faz mal, você pode colocar aquele alimento na minha frente em quantidades. Que eu vou olhar para aquele alimento e vou falar o quê? Esse eu não posso comer. Quando eu estou com a minha consciência tranquila, por exemplo, assim, eu sei o que eu quero para a minha vida, o meu patrão pode deixar o caixa aberto com todo o dinheiro do mundo ali que eu não mexo. Então não existe tentação. é Ah, bem por aí. tentação. Não. Existe cabeça fraca, existem pessoas que não estão ainda formadas do seu entendimento. Ah, um espírito me levou a roubar. Não. Quem foi roubar foi você. Ele pode até ir junto com você. Mas se você tem certeza do que você quer, a pessoa fala para você, vamos fazer isso, e você fala, não, eu não acho correto isso, eu não concordo com isso, por isso eu não vou. Vamos lá, que é legal, que é legal, que é legal. Se a pessoa me convence, significa que eu não tenho personalidade, eu não tenho opinião formada, eu posso ir, eu vou. Então, quando a gente entender isso, então você pode, vamos dizer assim, vamos dizer que no centro espírita tenha um espírito. Mas por que ele tem que entrar em mim, que ele tem que voltar comigo, que ele tem que fazer alguma coisa errada? Se eu tenho um propósito lá, eu vou e volto do mesmo jeito. Eu vou para qualquer lugar e volto da mesma forma. Né? Lógico, então, agora voltando ao entendimento de casa espírita, o que as pessoas fazem numa casa espírita? Então, quando você entrar lá no centro espírita, você não vai se tornar médium. Quando você entrar na casa espírita, já não virá um espírito falando quem você foi na outra vida, o que você está fazendo de errado. Quando você for numa casa espírita, você vai encontrar pessoas iguais a você, que estão buscando um conhecimento e que dentro daquele local eles estudam também sobre os espíritos. Mas o que mais eles estudam na casa espírita é melhoria de vida. É evangelho de Jesus, é entendimento sobre Deus, sobre suas leis. Então, eu acho que assim, o menor do centro espírita são os espíritos dessa forma. O maior do centro espírita é a vontade de se melhorar, e a vontade de aplicar a lei, né, de entender o conhecimento de Jesus. Então, eu acho assim, antes de ir a uma casa espírita, né, a gente tem esse estudo que nos ajuda a entender. É saber quem são os espíritos, né? Quem é Deus, como que é a forma de trabalhar, por que existiriam seres apenas ruins criados por Deus para tentar a minha vida, e por que estariam guardados só dentro da casa espírita, né? Então lá, pode falar. É, a sala da gente, eu estou vazio aqui, provavelmente pode estar vários espíritos, né, na sua sala, em todos os lugares. Tem até uma história engraçada, né? Uma mulher que foi no centro espírita e explicaram isso para ela. Os espíritos estão por todas as partes, né? E a partir daquele momento, ela acreditou naquilo, ela tinha até medo de tirar a roupa, né? De tomar banho para ficar nua na frente de outros espíritos. Você vê que ponto chega, né? O mesmo conhecimento a pessoa leva para um lado que não, né? Não condiz com o que a gente tenta explicar, né? Dentro de uma casa tem espíritos bons e espíritos ruins, né? Quando você tem vontade de fazer algo errado, né? Mas algo na sua cabeça está alertando, falando, não, isso é errado, isso é errado, isso é errado, quer dizer o quê? Que você ainda tem uma tendência a fazer algo errado, mas a sua disciplina, né? O caráter formado na infância,
com exemplos de pais, mães, avós, ainda tornam você um pouquinho mais pela disciplina e você acaba não fazendo. E quando aquilo é normal, você faz aquilo, não faz aquilo porque você sabe que realmente é errado, não tem um pingo de vontade, né? Por exemplo, ver uma nota de 100 na mesa do seu amigo, colega de serviço ali do lado, você não vai pegar porque você sabe que não é seu, você já aprendeu, né? Já evoluiu. Mas a partir do momento que você tem aquela vontadezinha de pegar aquele dinheiro e depois falar que não sabe quem viu, né? Aí você já não está evoluído ao ponto ainda de saber o que é certo e o que é errado. Então, tem que procurar esse entendimento mesmo, entendimento, né, e aprendizado, e enquanto você não se conscientizou, disciplina, né, para pôr em prática Mas é aquilo que você interessante o aprendeu. que você falou. Muitas das vezes nós somos piores do que muitos espíritos que as pessoas dizem por aí que são ruins, né? E aí o meu caráter ruim de fazer errado, eu coloco a culpa em alguém, né? A minha forma de ser ruim, é mais fácil eu atribuir a alguém, né, do que a mim mesmo. Mas eu falava umas coisas quando ensinei, né, bastante pessoas com relação a isso. Foram algumas pessoas, até o André, seu primo, foi lá, né, ele se assustava muito, porque ele tinha, né, uma quase que uma vidência de espírito, ele acordava com, até ele falava, né, com espíritos olhando para o rosto dele, ele não entendia muito o que era espírito, mas eram coisas que atrapalhavam muito a ele. E quando as pessoas tinham medo, eu falava para eles, só entenda uma coisa, por piores espíritos que existam, né, na nossa evolução, a bondade, os seres de luz, Deus, eles são muito maiores do que qualquer espírito ruim que exista. Então, quando você está com seu propósito em Deus, em Jesus, em coisas boas, não tem espírito que vença você. Então, né, até é dito assim, se eu estou lá no meu propósito de fazer o certo, fazer o correto, aí um espírito se aproxima de mim e começa a me tentar fazer errado. Se eu sigo no meu propósito, ele desiste. Ele não consegue me levar para o lado errado. Mas o que acontece normalmente é que eles acabam vencendo. Eles não são vencendo, eles não acabam vencendo porque eles são fortes. Eles acabam vencendo porque eu sou fraco. Né? Eu falo assim, quando alguém chega e tenta levar você a fazer uma coisa errada e você não vai, quem venceu foi você. Quando alguém tenta me levar e me leva para fazer alguma coisa errada, quem venceu foi ele. Por isso que o nosso propósito precisa ser esse. Agora, muitas pessoas, como diz, vão às casas espíritas, às igrejas, às religiões, mas elas não têm firmeza e certeza no que elas querem. Elas estão experimentando. Então, lógico que é fácil, seja ser encarnado ou seja ser desencarnado, eles conseguem me vencer. O vencer deles é que eu faça as coisas que eles fazem. Isso nós já fazemos pela nossa falta de conhecimento. Por isso que a gente, eu até falei outro dia, e é uma palavra que Jesus usa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque Jesus, ele usa, vem para o meu lado, vem me ajudar, vem trabalhar comigo. E a minha falta de conhecimento e esses seres que não querem isso, eles vão trabalhar para não fazer isso. Quem decide qual lado quer jogar sou eu. Jesus fala, vem comigo. Você fala, não vou. Aí vem um ser lá de pouco conhecimento e fala assim, vamos fazer coisa errada. Você fala, eu vou. Não foi Jesus que perdeu. Não foi o Espírito que ganhou. Fomos nós que continuamos a errar. Nós que estamos fazendo errado. Né? Então, assim, a perda é nossa. Por isso que nós temos que ter propósitos, objetivos. Da mesma forma
forma que às vezes a gente fala assim, eu quero estudar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser isso, quero aquilo, eu também quero falar assim, não, eu quero estar do lado de Jesus, eu vou trabalhar com ele. É muito legal o que Jesus faz. Mas o problema das religiões é que, apesar de citar o nome de Jesus, elas querem continuar trabalhando para o mal. Aí não tem, né, coerência. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do errado. Não do mal que exista um mal separado, mas quando pessoas trabalham para prejudicar pessoas, é o mal. E quando um ser tipo Jesus, né, e vários espíritos, eles querem que você vença. Não é que o mal, o bem vençam. Não há uma luta grande assim contra o bem e o mal. Há uma luta de nós mesmos. Contra nós mesmos, que a gente falou no Gotas de Paz, né? É uma briga interna nossa de falta de conhecimento, de não aceitar, né? Conhecer aceitar Jesus, que às vezes as religiões evangélicas falam. Quando eu aceitar Jesus, eu aceito o que ele quer para mim, o que ele ensina de correto. Não é pegar na mão dele e vou embora com ele. É do tipo assim, não, eu jogo do lado dele, do time dele, do bem das pessoas, do bem da humanidade, do bem de todos. Eu quero fazer parte disso. Então, com relação à pergunta, né? Na casa espírita, não pode ir sem quem né, quiser ir, vá sem problema. Procure entender o que acontece, que tipo de trabalho vai acontecer, porque assim, as casas espíritas elas fazem dias de palestras, dias de estudo, dia de passe espiritual e dia de trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico, né, que algumas casas permitem, algumas pessoas assistem, ele dá um pouco de medo para quem não conhece e que ainda não entendeu que é o espírito. Eu falo para as pessoas irem na casa espírita para tomar um passe. Quando tiver uma aula, um estudo de evangelho, um estudo do livro dos espíritos, de compreender, aprender, porque daí nós mesmos vamos perdendo os medos. Né? Quais são meus medos? Que tipo de medo eu tenho? Eu vou vencendo isso. Porque os medos nossos não são só de espíritos. Eles são medos de não ter um conhecimento sobre as coisas, medo de fazer isso, de fazer aquilo, de estudar, de tentar vencer na vida, de vencer isso ou de vencer aquilo. Né? O meu medo é esse. Né? Então, buscar entendimento para perder todos os medos, para ser dono de si, para ser um ser capaz de vencer qualquer coisa. Eu acho que quando a gente tem isso, né, com Deus, a gente consegue sim vencer. Acho que dá para entender. E tem aquele negócio, né? Tem que ter medo dos espíritos que estão encarnados, né? Espíritos de pouca evolução encarnados. Um espírito assassino encarnado pode fazer mal a você. O espírito assassino desencarnado dificilmente vai fazer mal a você, porque se você não tem a tendência de ser um assassino, dificilmente ele vai te influir, fazer algo de errado, né? Então é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar, né? Tem medo dos vivos, não dos mortos, não dos desencarnados, né? Como diz o ditado. Mas é isso aí. Vamos lá Sim, para o hoje é o Evangelho, último, né? O último item. Isso. Cuidar do corpo e do espírito, né? Hoje aqui eu nem vou ler, mas é mais ou menos o que fala aqui, né? Que a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente cuidar do corpo físico, né? Que seria nosso carro, né? Do espírito, né? É por onde o espírito se manifesta no mundo material. Então a gente tem sim que cuidar do corpo físico e do espírito, né? Então o que a gente sempre tem que pensar esse equilíbrio, né? Até onde eu tenho que cuidar do meu corpo físico, até onde posso deixar um pouco para depois cuidar do meu corpo físico, e até onde eu tenho que cuidar do meu espírito somente né, achar esse meio termo. Porque a pessoa que fica só cuidando do espírito também e deixa o corpo de lado, tá errado também. A pessoa que só cuida do corpo físico e não cuida do espírito, tá errado também. Então, certo, a gente achar um meio termo. É mais ou menos isso que fala, né? O parágrafo 11, que é Isso, cuidar do dentro do corpo e do entendimento espírito. de perfeição, né, que nós estamos estudando no capítulo, né, os seres perfeitos, para eu ser perfeito, né, a gente vai ter que entender que a reencarnação, ela nos dá um corpo, como você falou, como veículo, um corpo físico.
Então, para que eu possa me manifestar no mundo, no planeta Terra, no mundo material, eu preciso de um corpo. E esse corpo é o físico. Quem comanda esse corpo físico é um ser que se chama espírito. Esse espírito vem à Terra para aprender. O tempo de vida que você vai levar na Terra depende muito do que você precisa aprender. Algumas pessoas entendem assim, eu preciso viver 100 anos na Terra? A maioria das pessoas querem. No entendimento de necessidade, eu preciso saber, eu preciso ou não viver 100 anos na Terra. E a gente percebe que as pessoas que mais tempos ficariam na Terra não são as que são as melhores. Pode até acontecer isso. Mas é as pessoas que estão sendo dadas a oportunidade para ela aprender. Quando o espírito tiver consciência do que ele é, ele vai querer ficar o mínimo possível no planeta Terra. Porque para os espíritos, o planeta Terra é um planeta atrasado, de muito sofrimento, de coisas ruins, mas que a gente precisa passar por evolução. Quanto mais rápido eu sair daqui, para mim é melhor. Como evolução espiritual. Só que como escola eu preciso estar aqui. Se eu preciso estar aqui e preciso ficar um tempo, eu vou depender do meu corpo físico. Então eu preciso que esse, como você falou, da mesma forma que quando eu vou pegar a estrada, as pessoas que precisam pegar a estrada todos os dias com o seu carro, com o seu veículo, o que se recomendam para elas é faça a revisão, troque o pneu de tempo em tempo, veja o óleo, veja as peças do carro. Ou seja, vá fazendo revisão no carro. Para que esse carro aguente o máximo que você precise dele. Da mesma forma, nos é dado um veículo, né? Você falou aqui a palavra, né, veículo, que é o meu corpo físico. Para eu viver uma vida na Terra, para mim fazer a minha viagem aqui na Terra, eu dependo desse corpo físico. Da mesma forma, para ele não estourar os pneus, para ele não entrar em colapso, eu preciso estar fazendo, deveria estar fazendo revisão. Algumas pessoas aí que começam algum problema, né? As pessoas que se espiritualizam muito, elas só dão valor ao espírito. E algumas pessoas que vivem a vida material pensam só no corpo físico. Então, você disse a palavra, nem só o físico, nem só o espírito. Equilíbrio. Eu preciso aprender as coisas espirituais, mas eu preciso estar vivendo no mundo material. Ah, mas agora eu já tomo passe no centro, eu tomo água fluídica, eu não preciso ir no médico. Precisa. Ah, mas se tenho lá o doutor Bezerra de Menezes, que eu faço uma oração para ele à noite, ele vem e cuida do meu físico. Não. Ele te ajuda a equilibrar seu corpo, mas a medicina da Terra, e isso foi permitido por Deus, ela existe para isso. É uma evolução do planeta Terra a medicina. Ajudar a gente a viver mais. Eu preciso viver mais, como a gente falou? Não. Mas se eu puder viver mais, aprender mais e ajudar mais, por que não? Eu não tenho que me preocupar com quanto tempo de vida eu vou ter na Terra. Mas quando eu aprender a fazer o certo, fazer o correto, eu não quero ir embora para o mundo espiritual. Eu quero ficar na Terra ajudando. Esse é o caso de Bezerra de Menezes, para quem conhece a história dele, né? Ele foi o ser que venceu a sua etapa também aqui na Terra, cumprindo a sua última encarnação no planeta Terra, podendo ir para mundos superiores e pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, ele ia trabalhar com coisas bastante evoluídas no mundo espiritual. Ele foi escolhido, né, para ir. E ele pediu para não. Ele falou, não, me deixem aqui
que eu gostaria de cuidar com esse conhecimento que eu tenho, com essa capacidade que eu tenho, de ajudar essas pessoas aqui no planeta Terra. Então, a gente fala assim, o dia que a gente conseguir, você vai querer viver mais na Terra. Mas não para passear, para acumular dinheiro, para poder beber, e sim para poder ser mais uma pessoa a minorar, né, a ajudar na doença, no sofrimento dos outros. Né? E aí, talvez, né, fazendo tudo correto e querendo isso, Deus me permita, como aconteceu com o Chico Xavier, a viver mais tempo na Terra. Mas não para que eu fique aqui passeando, mas sim para ser um ser a ajudar nessa batalha que a gente falou, né? De Jesus querendo nos tirar mais rápido do sofrimento. Jesus não quer salvar a gente e tirar a gente do planeta Terra. Ele quer me ensinar a ser uma pessoa capaz de fazer algo de bom em benefício dos outros. O dia que a gente tiver isso como base, a vida melhora. Mas não pense que algum espírito vai falar, olha, eu vou estar cuidando do seu físico aqui. Não. Então a gente fala assim, o dia que a gente encontra o equilíbrio, a gente encontra esse equilíbrio de fazer a parte do entendimento espiritual, mas, né, a medicina nos permite hoje, né, ter uma dieta, uma alimentação diferente da qual eu deveria fazer. Voltando em entendimento, né, naquilo que acontece com André Luiz, ele mostra claramente como isso acontece. André Luiz é considerado, chega no mundo espiritual, sendo chamado de suicida. E como muitos de nós aqui na Terra, André Luiz também entendia não ser um suicida, porque ele não deu um tiro na cabeça dele, ele não se jogou debaixo de um trem, de um carro, não se jogou num precipício, não pendurou uma corda no pescoço. E aí ele fala, estão me chamando de suicida. Ele falou, sim, porque você era médico na Terra, tinha o conhecimento sobre medicina, sobre o seu corpo, e se deixou se prejudicar seu organismo, fumando, bebendo, né, tendo relações sexuais com uma quantidade grande de mulheres na vida fora do seu casamento, que desencarna por causa disso. Então ele é suicida porque era um médico, tinha conhecimento disso e acabou com o corpo físico dele. Então cuidar do corpo e do espírito é isso, você ter o conhecimento da parte espiritual e usar isso na parte material, cuidando do seu veículo para viver mais tempo, para aprender mais e para, na verdade, ajudar mais. É mais ou menos isso que diz aqui esse nosso último. Achar nosso equilíbrio, né? De corpo, De tudo. mente, espírito. Né? Acho que é isso. É isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar. Lembrando para todo mundo aí que quem tiver dúvida, quiser mandar direct durante a semana, pode mandar que a gente abre a dúvida do internauta, né? A gente abre na semana que vem. A gente nem fala nome de ninguém, nada. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o espiritismo, é só pautar aí a gente na nossa próxima. Se encontrar a gente na rua também, não pode perguntar. A gente não vai responder na hora, a gente vai deixar para responder na live. Isso. Valeu. Vamos sim. Vamos encerrar, Oswaldo? Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática, no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza o remédio
a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. Vamos aproveitar também esse momento e pensar naquelas pessoas que não tiveram oportunidade de participar dessa live, mas as pessoas com as quais nós nos preocupamos, que por algum motivo estão passando por um problema e nós sabemos e queremos ajudar, vamos pedir a essas correntes espirituais que possam visitar o recinto desses irmãozinhos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que seja. Que assim seja. Isso aí. Boa noite a todos. E até Com semana que vem, às certeza. Uma boa 7h30. semana a todos, uma boa semana, Fábio. Nos encontramos na próxima segunda. Que assim seja.
Até mais. Tchau.